Então, quando a gente fala da inclusão de todos, estamos falando de um processo de cura que é lento, é gradativo, é possível, mas vamos, de fato, dando os passos necessários quando a gente compreende que quando excluímos algo, tudo que a gente rejeita, esse algo que a gente rejeita, ele volta a estar presente nas nossas vidas. E aí precisamos ter, de fato, uma outra condição e conexão com o que é essencial. Por isso que Berto diz, o essencial é simples, porém o essencial não é fácil. É um simples que exige que a gente tome uma outra posição, que a gente amadureça como pessoas, porque nossos embates geralmente está vinculado ao nosso lado infantil de ver as coisas, de desejar e de querer que o outro faça pela gente. Somente nós podemos fazer algo que nos traga a felicidade. E assim, é um tema que eu estou começando a trabalhar lá na empresa, né, que é na empresa de meio ambiente, onde a maioria são homens, e nessa empresa a gente trabalha voltado para a felicidade. E não há felicidade na exclusão. Na exclusão, existem as grandes dores. E todo sistema recente. Não há um sistema que suporte exclusões. Então, todas as exclusões, elas nos causam danos. E os danos nos causam dores. Então, vamos à nossa leitora de hoje, a Ingrid. Ela está aqui já pronta para fazer essa leitura. Muito bonita você. Está linda. Então, Obrigada. na página 44 do livro, chamado A Dor da Separação. E a dor da separação, vamos começar pela nossa matriz e compreender que passamos uma vida inteira sanando essa dor. Uma vida inteira. Então, Ingrid, já está pronta para começar? Estou. Ok, deixa eu virar a câmera aqui para poder... Tá? Pois não. Aqui é a dor da separação. Aquietamo-nos por dentro e mergulhamos de volta em nossa infância. Esperamos Oi? Você pausou um pouco aqui, mas eu acho que agora já dá para continuar. Tá. Vou recomeçar. Tá. A dor da separação. Aquietamo-nos por dentro e mergulhamos de volta em nossa infância. Esperamos um momento até nos percebermos diante de nossa mãe. Qual é o nosso movimento interno quando estamos diante dela? Somos atraídos para ela? Desejamos serenamente aproximar-nos dela e abraçá-la? Afastamo-nos dela e não desejamos ter mais nada a ver com ela? Se desejarmos nos afastar dela, detemo-nos internamente sem nos mover. Após algum tempo, sentimos a dor da separação, sem nos lembrar imediatamente o que ocorreu entre nós e nossa mãe. Uma separação em um momento que precisávamos dela urgentemente. Não importa quais tenham sido os motivos. Nós esperávamos por ela. Queríamos urgentemente ir até ela, mas não podíamos. O que aconteceu dentro de nós? Que sentimentos, que desespero, que ira, que tristeza, que dor. Será que renunciamos a ela? Será que decidimos não ir mais até ela para não sentir mais essa dor? Quaisquer que tenham sido as circunstâncias que nos separaram dela,
mesmo que por apenas um instante, isto foi uma eternidade para nós. A partir daí, mudamos. Ao invés de ir até a nossa mãe, permanecemos imóveis, afastados dela. Não queremos mais experimentar essa dor de novo. Para onde foram, subitamente, as imagens e lembranças felizes de nossa proximidade a ela? É como se nunca houvessem existido. Sentimos-nos separados dela. Agora, detenho-me um pouco para dizer algo sobre o processo interno que ocorre em um trauma de separação e a dor associada a ele. O trauma da separação. Sofremos um trauma quando vivenciamos uma determinada situação na qual desejávamos nos mover, mas não conseguimos ou não pudemos fazê-lo. Estávamos tão impotentes que não conseguimos nos movimentar. Ao invés de nos mover, permanecemos imóveis. Após o trauma da separação de nossa mãe, como criança, permanecemos imóveis diante dela. Ao invés de ir até ela, mantemos-nos afastados dela. Não desejamos vivenciar novamente a dor da separação. Qual foi a consequência? No futuro, permanecemos afastados também em outras relações. Desejávamos nos aproximar de outras pessoas, assim como desejávamos, antes da dor da separação, aproximar-nos de nossa mãe. Contudo, cada passo que dávamos em direção a elas trazia em nosso corpo e em nossa alma a lembrança da dor da separação, armazenada profundamente em nós. Ao invés de nos aproximar dos outros, como desejávamos profundamente em nosso interior, mantínhamos-nos afastados. Tornamo-nos inacessíveis para eles no que diz respeito ao nosso lado mais íntimo. Meditação, a volta ao lar. Você vai ler, Maria, a meditação ou eu leio? Sim, bem. Porque eu preciso que vocês fechem os olhos. Eu vou ler a meditação e vocês poderão fechar os olhos, tá? Eu estou com a conexão tão baixa aqui, ela vai e volta. Mas vamos lá. Meditação, a volta ao lar. Como reencontrarmos a mãe de outrora? Como reencontrar as outras pessoas das quais nos sentimos separados? Como reencontrarmos a nossa alegria de viver? Irei acompanhá-lo por esse caminho numa meditação. Em primeiro lugar, voltamos internamente à época que antecede a experiência da dor da separação de nossa mãe. Quando nos sentíamos, em todos os aspectos, próximos a ela e junto dela, protegidos e em casa. Voltamos à época em que ela nos carregou em seu ventre, em unidade total consigo. Com seu sangue, sua respiração, seu batimento cardíaco. Em unidade com suas expectativas, com suas preocupações, com os seus medos relacionados à nossa saúde. Em unidade com as suas esperanças e com a prontidão em assumir os riscos do parto. Subitamente, seu ventre se tornou muito apertado para nós. Apesar da forma como nos sentíamos protegidos dentro dela, algo nos empurrava para fora. Então, nascemos e olhamos para a luz do mundo, sobre um intenso esforço, numa luta de vida e morte, tanto para nós quanto para ela. De repente, estávamos lá,
no outro lugar. Todavia, retomamos imediatamente a ela, a seus braços, seu coração palpitante, seu seio. Bebemos e adormecemos exaustos em seus braços. Em seguida, iniciou-se o longo período de cuidados intensos, por parte dela, do nosso pai. Dia e dia fomos vigiados para que tudo estivesse em ordem conosco. Quando não estávamos diretamente presentes, outras pessoas queridas estavam lá para nós. Como, por exemplo, nossa avó, irmãos mais velhos, tios ou tias. Permanecíamos a grande família. Que tempo rico e feliz. Agora, damos espaço para nós, para nossas experiências. Sentimos-nos como naquele tempo, protegidos e em casa. Com essas experiências felizes no coração e em nossos sentimentos, olhamos nossa mãe nos olhos. Ela está diante de nós a uma certa distância. Ficamos diante dela. Ao mesmo tempo, sentimos o que se alterou em nós após a experiência da separação e a dor da separação. Lembrando dos tempos felizes anteriores e do amor profundo que recebemos dela e que encontrávamos dia após dia a nos aproximar dela. Ousamos dar um pequeno passo em sua direção. Passamos por cima da dor e do trauma da separação. Após termos conseguido este pequeno passo em sua direção, respiramos aliviados. Então, esperamos. Continuamos olhando nos olhos até encontrarmos a coragem e a força para o próximo pequeno passo em sua direção. E então, para o próximo e o próximo, até cairmos em seus braços, alegres, finalmente em casa, junto a elas. Junto a ela. Então, essa meditação, a volta ao lar, é o movimento de cura para o movimento interrompido. Muitas vezes, não sabemos como as pessoas não se vinculam ou têm dificuldade de olhar os outros nos olhos. Então, uma característica muito forte desse movimento interrompido, que é o trauma da separação. E eu queria já fazer uma reverência nesse trecho, quando ele fala o trauma da separação, que muitas pessoas se mantêm afastadas uma das outras, não por deixar de gostar e não por não amá-las e não querer estar próximo, mas porque houve esse trauma do movimento interrompido. E isso está ligado também ao sucesso da profissão. Então, quem tem dificuldade de ter sucesso na sua profissão,
Então, olhar para esse movimento interrompido do trauma primário. Então, muitas vezes, o que nos acompanha são os traumas. Nas nossas vidas, para que a gente possa sobreviver, passamos por vários traumas. E esse trauma, ele é o trauma primário. Como também tem muitos traumas primários que antecedem o nascimento, que são os traumas que corroboram com outras patologias, né, psiquiátricas ou psíquicas que muitas pessoas sofrem. Então, quando ele traz aqui, decorrente dessa dor da separação, tivemos dificuldade em se aproximar da nossa mãe, e isso também mexe com a nossa confiança no mundo, na vida e nas pessoas. Então, como está aberto o nosso coração. Então, assim, isso não é algo que se fale para o nosso cognitivo. É algo que se fale para a nossa subjetividade. Quando estamos mergulhados na subjetividade, nós podemos entender o que Bert está falando aqui. É algo que Monique Alcaim, ele fala, quando ele tem um livro chamado, escrito, Se Você Me Ama, Não Me Amo. Ou seja, as tentativas que o outro está prontificado a fazer, mas, ao mesmo tempo, algo impede de chegar, de se aproximar, de se entregar. E aí a gente compreende a dificuldade da entrega, da confiança dos casamentos. Então, terapeutas que estão aqui, prestem bastante atenção a esse fato. Quando você encontra um casal que tem dificuldade na entrega, por isso que eu faço sempre essa tríade, né? O que é fenomenológico, é o que aparece, é por onde vêm as queixas. Depois eu vou olhar para o movimento inconsciente, que é o movimento de afastamento e não entrega, que subsai, que está muito mais atrás do que a consciência. E eu vou olhar também para o movimento sistêmico, que é o movimento que está para além do casal. Para além do casal. E aí, podemos fazer um excelente atendimento. Então, a gente pode olhar para todas essas nuances que traz o movimento interrompido em relação a como as pessoas, muitas vezes, estão prontificadas a estar na vida. E, ao mesmo tempo, quantum de energia para estar na vida. Olha a marca fundamental desse movimento interrompido. Esse movimento interrompido pode preceder ao nascimento, como ele pode estar marcado a partir do nascimento. Okay? Então, acho que a gente já pode seguir, Ingrid, se você não tiver nenhuma pergunta, se as pessoas não tiverem nenhuma pergunta, podemos seguir um pouco mais aqui na perspectiva. Quero ver se a gente entra aqui no tema do espírito. Vamos seguir, então? Vamos seguir. Isso, vamos seguir. A perspectiva. Após essa experiência, retornamos às pessoas das quais, como consequência do trauma de separação anterior, mantivemos-nos distantes, embora quiséssemos nos aproximar delas. Por exemplo, nossos parceiros e as pessoas com as quais partilhamos nossas vidas. Também aqui, nós a imaginamos a uma certa distância de nós e as olhamos nos olhos. Ao lembrar do nosso caminho de volta à nossa mãe, ousamos, com amor, dar um pequeno passo em direção a elas, apesar dos medos e das experiências que nos mantiveram internamente distante delas. Aqui nos damos o tempo necessário, até que, também aqui,
o movimento em direção a elas se realize. Qual é o resultado? Estamos prontos para a vida plena, inteira e feliz. Prontos para a cura de feridas antigas e prontos para a ação decidida a serviço da vida, nossa vida e a vida de muitos outros. Aditamento. Com relação à mãe, gostaria de fazer uma observação adicional. Ela é sucinta. A forma que alguém se posiciona perante sua mãe é a mesma forma que se posiciona perante seu próprio corpo. Aquele que se sente separado de sua mãe e se afasta dela, sente-se da mesma forma separado de seu corpo, distanciando-se também dele. Em determinados caminhos espirituais nos quais muitos desejam ascender, muitas vezes de forma terrivelmente exagerada, como, por exemplo, os estilistas da antiguidade cristã, ou, em nossa época, vários iogues, a mãe é eliminada. O mesmo observamos no caso de Jesus, segundo o que nos foi transmitido, quando rejeita sua mãe e vê seu Deus como Pai. Como é que tais pessoas reencontram seus corpos? Quando reencontram suas mães. Quando, após a separação dela, seja qual for o motivo, reencontram-na com amor, novamente em sintonia com a vida como um todo. Como as ajudamos, e a nós próprios, quando reconhecemos a forma como elas e nós nos posicionamos diante de nossa mãe e nos sentimos separados dela? Como servimos a sua e a nossa saúde de uma forma abrangente e duradoura? Nós e elas retornamos com amor à nossa mãe. O Espírito. Sim. Pode continuar? Pode continuar, sim. A dedicação. Tudo aquilo que experimentamos como espiritual é dedicado. Dedicado de que maneira? Concordando com tudo como é, sem diferenciações por meio de um julgamento. Derivo isso de uma linha de pensamento. Tudo que existe está em movimento. Esse movimento muda constantemente. Assim, tudo que é novo possui um começo, como se algo novo fosse criado a todo instante nesse movimento. Ao mesmo tempo, algo se encerra nesse movimento. Nele, tudo é simultaneamente novo e terminado. O que permanece constante nesse movimento? Apenas o movimento, mas não aquilo que o move. Então, o que inicia esse movimento novamente a cada momento? Aristóteles, atingindo um ponto final com seu pensamento, falava de um motor inicial. Aqui surge a pergunta: o que é movimentado por esse primeiro motor? Existe algo que está presente perante ele, de forma que ele possa movimentar isso? Ou será que todo movimento é, a todo momento, um movimento criador que traz novamente à existência aquilo que move, mantendo-o nessa existência? Esse primeiro motor possui ele próprio uma existência? Ele pode possuir uma existência em nosso sentido? Como pode possuir uma, se antes dele e além dele não existe nada que movimente algo? Poderia, então, esse movimentador que tudo move penetrar por si só na existência? Ou permanece fora da existência da maneira como a compreendemos? Tenho consciência de que aqui eu o levo por um caminho que deixa para trás o nosso pensamento convencional. Todavia,
Apesar de o último de nossa existência ser inacessível, eu o conduzo um pouco mais adiante, mesmo sabendo que esse último permanece inalcançável. Essas tentativas de pensar além possuem um efeito profundo. Elas nos tornam humildes. Aqui não há segurança. Há apenas o próximo movimento. Um movimento criativo, sem um objeto, sem um oposto, e mesmo assim imperceptível como um movimento. Nós o percebemos mais perto ou mais longe, sem conseguir compreendê-lo. Nós o percebemos apenas como um movimento, como uma referência sem firmeza. Nós o percebemos como espírito. Para onde vai a nossa dedicação em tudo que fazemos? Em tudo que experimentamos como vida? Em tudo que experimentamos como humano e como amor? Ela vai para um nada infinito, sem um objeto e sem um fim. Ela vai além de tudo que pensamos. Ela é isenta de substância, isenta de qualquer coisa na qual possamos nos apoiar. E mesmo assim, somos movidos em tudo a partir de outro lugar. O destino. O destino sempre estabelece um fim. A partir do fim de algo, faz surgir o novo. Também provido de um destino que, após certo tempo, sela seu fim. Sendo assim, como lidamos com o nosso destino? Como lidamos com o destino de outras pessoas? E com o destino do mundo? E das religiões? Podemos intervir? Aquele que intervém sofre o mesmo destino. E quanto às forças do destino? Elas permanecem? Ou será que também seu destino as alcança após certo tempo? Essas forças do destino permanecem intangíveis para aquele que tenta entendê-lo, impotente perante ele, assim como qualquer outro. Nesse sentido, todo destino é um movimento. É um poder que, apesar de mover tudo, permanece oculto para nós. Você já deve estar se perguntando: o que fazem tais reflexões num livro sobre cura, que trata de saúde e de salvação com relação às doenças e outros destinos? Será que nos posicionamos dessa forma, fora do alcance das forças do destino? Desejamos tomá-las pelos chifres e fazê-las curvar? Que tentativa tola! Seus movimentos são movimentos criativos, infinitamente inacessíveis a nós. Todavia, existem experiências espirituais que nos levam em seus movimentos de efeito curativo, em nós e em outros, se permanecermos em sintonia com os mesmos. Vamos dar uma paradinha aqui, Ingrid, para que a gente possa ter um movimento de reflexão. Deixa eu virar essa câmera aqui. Então, quando estamos meditando a respeito de tudo isso que foi dito, é importante que a gente possa fazer essa conexão pessoal, para que a gente possa ver como é que estão as nossas crenças na vida. O que é que emerge em mim quando eu as escuto? Que reflexões eu posso fazer que possa causar um movimento de percepção a esse movimento, que não tenho controle. Tem. Quem tem esse controle? Então, anteriormente estamos falando desse movimento que podemos fazer em direção à mãe. Né? Mas quando ele passa para falar do espírito, é um passo para além
para que a gente possa compreender esse outro lado da vida, ele nos convida que possamos entrar em concordância com o movimento. Que o movimento é o movimento. Esse movimento criador está relacionado a essa grande reflexão existencial. Então, o que faremos, o que fazemos diante desse movimento, se não nos tornarmos humildes? Na vida. A vida tem seu próprio movimento. E como vamos olhar e estarmos na vida, vivendo cada segundo dessa mesma vida, dessa própria vida. O que compreendemos quando acordamos, quando trabalhamos, como é que a gente dedica a tudo isso que a gente faz? Os nossos esforços, as nossas intenções, o nosso querer, o nosso desejo. O que significa, para onde, para quem? E aí, quando ele fala disso tudo, ele fala desse movimento novo. Que o destino também é esse movimento novo, que se encerra. É novo, mas sela seu fim. O que faz com que a gente intervenha? A gente pode intervir no destino de outras pessoas? E aí sempre eu lembro das frases do Bert, né? Quando a gente perguntava assim, e nosso livre-arbítrio? Ele simplesmente dizia, só temos livre-arbítrio para as coisas pequenas, não para as grandes, só para as coisas pequenas. E essas forças para nós é intangíveis. Não conseguimos segurar, não conseguimos pegar, não conseguimos capturar para nós. Então, o que emerge dentro de vocês? Questionamento faremos em relação a tudo isso que nós acabamos de ouvir agora. Então, primeiro, como é que eu me dou conta, como eu fiz ao longo da vida, os movimentos de separação da própria mãe? Eu lembro. Eu fui uma adolescente que muitas vezes eu disse para minha mãe não é assim, desse jeito que você acha. Minha mãe, você é muito antiga, não vê isso. Às vezes, filha, você é irreverente, você quer fazer tudo. Então, na verdade, o adolescente também precisa trazer um movimento próprio. Não precisa ser desrespeitoso. Isso eu nunca fui. Mas trazer algo para modificar um contexto é necessário. Até porque, para a gente fazer diferente dos nossos pais, é preciso que a gente agradeça tudo que recebemos dos nossos pais. Assim, me permita que eu faça diferente de você. E aí, assim, a gente passa a vida tomando os nossos pais. Eu lembro o Bert dizendo assim, com 92 anos, ele dizia assim, eu continuo ainda necessitando tomar a minha mãe 3 vezes ao dia. Ou seja, eu preciso ainda escutá-la e ver o que ela tem e o que ela foi capaz de fazer. E só quem passa por um processo de gestação e parto sabe que naquele momento é um momento de vida ou morte para a mãe e para o bebê. Então, quem já tem filhos crescidos, e a gente sabe quando a gente percebe quando alguém é desrespeitoso conosco, né? Qual é a dor, qual é a sensação que vivenciamos. Então, é nesse aspecto que Berto fala que precisamos tomar a mãe todos os dias, 3 vezes ao dia. Então, gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso e também sobre esse outro movimento do espírito que está para além da nossa vontade. Quem gostaria de colocar?
Oi, Maria. Eu não Oi, sei Nitinha. se vai caber, mas assim, o sucesso está ligado à nossa mãe. E o pai, assim, o sucesso profissional. E o pai está ligado aqui, As realizações. tá? As realizações. Diz o Tá. seguinte, né, Beck, que assim, que com a mãe o dinheiro chega e com o pai o dinheiro fica. Então, são as duas grandes forças que nós temos. É pai e mãe, né? Então, assim, todo a nossa vida, na origem, está ligado a pai e mãe. Todas as dificuldades da nossa vida estão ligadas também a pai e mãe. Então, tudo, e todas as dificuldades dos casais estão ligados a pai e mãe. A origem. Não se pode fazer atendimentos a casais que a gente não possa olhar para como foi construído essas marcas. Porque nessas marcas estão as nossas crenças. Está o nosso amor cego, está as nossas grandes dificuldades, está ligada a pai e mãe, na origem. E o que aconteceu? Então, essa série que foi mostrada, né, a série chamada Uma Nova Mulher, ela mostra bastante claramente, né, o que nós somos submetidos. E hoje a gente tem a epigenética, que é o que sobrepõe a genética no comportamento, as razões de tantas repetições. Tá? Porque não é possível que isso aconteceu há tantos anos atrás, há 3 gerações passadas, que esteja repetindo. É possível, sim, porque cada filamento do DNA, ele registra 10 gigabytes de informação. Então, é muita informação que nós não temos acesso direto. Vamos ter esse acesso para o comportamento. E, às vezes, não sabemos de onde vem. Então, por isso que o Bert, quando ele percebeu a constelação, ele dizia assim, essa é a terapia do futuro. Foi ele que disse. Essa é a terapia do futuro. E aí vai para além, isso não significa que deixamos de fazer atendimentos psicológicos, né? Psicoterapia, terapia, mas precisamos ter um olhar para além daquilo que se apresenta. A gente poder, de fato, ajudar outras pessoas. Caso contrário, ficamos no raso, querendo resolver as queixas. Perdemos tempo, não ajudamos, não somos honestos na nossa profissão. A gente precisa ser, no mínimo, ser honesto, né? E saber exatamente que não temos, né? Só temos o direito de ajudá-los naquilo que nos é permitido ajudar, né? Não estamos autorizados a ser o especialista da história do outro, tampouco sermos arrogantes e prepotentes no pequeno saber daquele que nos compete. O cliente, ele é o especialista. É ele que sabe. Nós ajudamos a ele desvendar um caminho de experiência nova. Então, precisamos, profissionais, estudar, ampliar a visão, ficar sempre no último lugar. Olha o que ele traz aqui nessa página 54. Essas tentativas de pensar além possuem um efeito profundo. Elas nos tornam humildes. Quando a gente olha para a vida e olha para todo um contexto maior de vida, a gente só tem um movimento: sermos humildes. Da vida do outro, não sabemos nada. Na vida dos nossos pais, não sabemos nada. Sabemos da nossa, em parte. Descobrimos a cada dia, quando a gente tem os insights
quando a gente faz esse pequeno mergulho daquilo que nos acontece. De repente, a gente se surpreende, né? Nossa, como eu estou agindo assim? Eu me sinto sem saber por que eu fiz daquela forma. Qual foi o movimento que eu fiz? E esse movimento está ligado na epigenética, talvez a vovó, talvez a querida Bisa. Então, ou talvez o nosso pai, né? Então, um homem só se sente amparado pelo próprio homem. Um homem ampara outro. E uma mulher ampara outras mulheres. Okay? Porque na essência, naquilo da subjetividade, é onde as pessoas se encontram e se percebem mais profundamente. O restante a gente vai pelas beiradas. Precisamos de todos? Sim, de todos. Em absolutamente todos. Mas precisamos ser mais humildes. E precisamos também saber que nós precisamos de todas as pessoas. Indistintamente, todas as pessoas. Quando a gente se coloca nesse lugar de sermos pequenos, estarmos sempre no último lugar, nós somos muito mais bem-sucedidos. Muito mais. A arrogância, ela nos tira o poder. A arrogância só vai pelo pequeno poder. O grande poder é o poder do controle. O grande poder é o poder de ser mais acolhedor, amparador do outro, das dores humanas. Mesmo que esse outro pense diametralmente oposto a mim. Quanto mais difícil a gente encontra alguém, mais compaixão deveríamos ter. Quanto mais visão obtusa que encontramos, mais dificuldades essa pessoa apresenta. Quanto mais resistência, maiores seus medos. E a gente precisa olhar com mais compaixão, com alegria, que temos a chance de poder acolher, de poder mudar, de poder crescer. Situações difíceis, todos passamos. Então, quando a gente foge da situação difícil, nós estamos perdendo a chance de crescermos mais um pouquinho. É difícil? Ok, então isso me possibilita me exercitar mais. Quando eu fujo, a vida só pede duas coisas. Que sejamos bons, que tenhamos coragem. E se eu tenho coragem, quero ser uma pessoa boa, é sem medos e sem pena de ninguém. Respeitando o destino de cada pessoa. Quando a gente tem pena, a gente reduz a capacidade dessa pessoa de resolver as suas questões. Quando a gente coloca os nossos pais num lugar pequeno, como se eles não soubessem nada, você também se diminui. Nossos pais são grandes. E nós, não importa a idade, pequenos. Caso contrário, nós subvertemos a ordem, a precedência de quem veio primeiro. Existem 3 leis fundamentais da vida. A lei do pertencimento, todos pertencem. Vivos e mortos. Bons e maus. Todos pertencem. Segunda lei, a lei da hierarquia. Quem veio primeiro tem a precedência. Avós,
pais, irmão mais velho, né? Precedência. E a terceira lei, a lei do equilíbrio das trocas. Quando eu dou algo, eu recebo um pouquinho mais. E aí crescemos. Esse é o movimento para o mais. Ou, quando eu dou menos, o movimento é para menos. É um movimento de... Tem pessoas assim que são muito críticas, são muito retentivas, né? Ressentidas. Então, aí você vai olhar para a vida, aí vai assim, nossa, faltou progresso aí. Faltou a... Tem uma palavra que eu gosto muito, né? Que é a prosperidade. Prosperidade, ser próspero. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de energia, vitalidade, vida, movimento de doação, movimento de receber muito, movimento de amor. O movimento do amor não é mesquinho, é o movimento da prosperidade. Então, e com isso, sim, claro que vem dinheiro, né? Então, é isso, gente. Podemos ficar aqui hoje. Terça-feira temos mais. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Para a gente poder... Não estou te ouvindo. Deixa eu voltar aqui para você, Lindinha. Assim, agradeço pela resposta, por esse trecho aí de Bert Hellinger, né? Abre espaço, né, para muita compreensão, né? Além da subjetividade, né? Principalmente no atender casais. Sim. E além, né, do que está nessa relação, mas o que está por trás, né? Isso. E aquele filme, A História de Nós Dois, né, representa muito, né? Sim. Quando casa, tem aqueles pais que estão lá na cama, né? De um e do outro. Então, somos 6, né? Sim, sim. E depois. Sim. Então, Mas muito legal. É um texto para poder fazer uma boa reflexão. Sim, é uma recomendação que eu faço, né? Para quem está trabalhando com casais. É um dos filmes que a gente utiliza muito, é aquele, porque ele traz todo um contexto, aquele também do Roses, né? A Briga dos Roses. Então, são situações impactantes, a gente tem que saber como lida com o paradoxo da transferência, o paradoxo da comunicação. Eu quero dizer algo, mas eu faço uma outra coisa diferente. Então, a gente já tem o feeling para ser, mas a gente só pode ser capturado quando passa por dentro da gente. Gente, então, um grande e amado beijo. E na próxima terça-feira estaremos aqui. Tá bom? Esse livro tem PDF, Maria? Sim, tem. Eu te mando. Tá, obrigada, viu? Tá. Obrigado, um beijo. Beijo grande, gente. Beijo, Tudo de bom. gratidão. Então, vamos encerrando por aqui. Tudo de bom. Beijo, tchau. Beijão. Muito obrigada, Ingrid. Prazer. Fofíssima.